Pecados são pecados, sejam grandes ou pequenos, graves ou leves. Os pecados nos afastam de Deus, nos entristece, apesar de parecer nos proporcionar uma alegria momentânea. Logo vem a sensação de vazio e solidão. O pecado é uma ofensa a Deus, ao coração de Deus. Existem vários tipos de pecados, quanto à gravidade, quanto à diversidade. Porém, todos têm suas origens e suas consequências. Todos tiram de nós a comunhão com Deus. Eles vão gerando um abismo entre nós e o céu. Muitos católicos dizem que o pecado venial é uma coisa insignificante, mas assim não pensavam os santos. Eles nutriam um imenso horror ao pecado venial, declarando-lhe guerra de morte, e estavam dispostos a sofrer qualquer tormento antes do que cometê-lo. Santo Edmundo dizia: prefiro lançar-me nas chamas de uma fogueira antes do que cometer qualquer pecado contra o meu Deus. Santa Catarina de Gênova escreveu: ó meu Deus, para fugir de um pecado, ainda que leve, eu me jogaria, se fosse preciso, em um abismo todo em chamas, aí permanecendo por toda a eternidade, ainda que cometendo-o, pudesse sair imediatamente. São Domingos Sávio, com apenas 15 anos, já dizia: antes morrer do que pecar. Santo Afonso Rodrigues fez ecoar nos muros do convento, do qual era porteiro, a admirável e heróica súplica: Senhor, antes sofrer todas as penas do inferno do que cometer um só pecado venial. Então, meu irmão e minha irmã, é completamente errado chamar o pecado venial de pecadinho ou coisa insignificante. Ele é o grande monstro depois do pecado mortal. É uma injúria feita a Deus, é uma bofetada na sua suave face, é uma pedra lançada contra a infinita majestade. Por isso, é grande loucura tê-lo por uma coisa de pouca importância. Quem comete o pecado venial não morre espiritualmente, mas cambaleia na vida espiritual. Ele atrapalha nosso progresso espiritual. O demônio, sempre cheio daquela astúcia e malícia que tentou Eva, não nos tenta logo ao pecado mortal, porque nós o recusaríamos com horror. Antes, ele procura fazer-nos cair em culpas veniais que vão nos enfraquecendo e debilitando aos poucos. Quando nos vê despojados dos auxílios sobrenaturais do Senhor, desgostosos das práticas religiosas, fracos, adoentados, então assalta-nos com ousadia, até cairmos em culpa mortal. São João Crisóstomo dizia que às vezes devemos nos preocupar mais com as faltas pequenas do que com as grandes, porque as grandes, já por sua natureza, inspiram um certo horror, que induz a detestá-las e fugir delas. As outras, porém, por serem consideradas insignificantes, nos mantêm inertes, negligentes, e não tendo consciência do mal, nele ficamos sem procurar livrar-nos. Quem deseja chegar à santidade deve lutar, guerrear com os defeitos e pecados, ainda que sejam leves. A santidade é incompatível com os pecados veniais. O pecado venial mancha a alma e a torna abominável aos olhos de Deus. Santa Teresa escreveu no livro de sua vida que foi levada ao inferno e lá viu o lugar que haveria de ocupar, se não se emendasse de certos pecados veniais em sua juventude. Então, estejamos prontos, se for preciso, a padecer e morrer, mas não cometer um só pecado venial.